Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse dia para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, para transbordar sobre a sua vida, para que você venha verdadeiramente crescer na fé, crescer no conhecimento de Jesus. Assim como Jesus ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu estou aqui para trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração nesse dia. Então abra o seu coração para receber em nome de Jesus. Você já viu o título da nossa mensagem? Não dá para viver longe de Deus. Não dá para viver longe de Deus. O versículo de hoje está lá em João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos de novo? Ler mais uma vez? João 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu pergunto para você, você já tentou carregar um celular sem bateria o dia inteiro? Você carrega esse celular o dia inteiro, mas ele não tem bateria. Ele é útil, não é verdade? Mas sem bateria é útil para você? Sem o celular, sem a bateria, sem estar ligado na tomada, é útil para você? Ele não funciona, não é verdade? Ele não funciona. Assim é a nossa vida também. Assim é a nossa vida sem Deus. A nossa vida sem Deus é como um celular sem bateria. Às vezes você tem até talento, nós temos talento. Você tem talentos, você tem sonhos, você tem até força, a força do seu braço, mas você tem. Você tem muitas qualidades, mas sem a bateria, mas se nós não tivermos ligados em Deus, se nós não tivermos ligado na fonte que é Deus, logo a vida ela perde sentido. Logo a vida ela perde a energia. Por isso que a palavra de Deus diz, João 15, 5, Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Quando nós vivemos uma vida sem oração, nós estamos desligados de Deus. Quando vivemos sem oração, ficamos longe de Deus e nos sentimos o quê? Vazio. Nos sentimos vazio. Quando nós não paramos para buscar a palavra, nós começamos a acreditar em mentiras. Quando não paramos para buscar verdadeiramente a palavra, nós começamos a acreditar no que o mundo diz, no que o diabo diz. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vivemos uma vida cansada, uma vida afadigada, uma vida sem direção. Quando eu, não paramos para recarregar, vamos dizer, as baterias, quando nós não ligamos na fonte que é Deus, nós ficamos sem direção. Nós ficamos sem direção e começamos a acreditar nas mentiras. Assim como eu sempre digo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Esteja ligado em Deus. Esteja ligada na fonte, em nome de Jesus. Pedro, em Mateus 26, de 69 a 75, fala sobre Pedro. Pedro que negou Jesus. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele jurava que nunca ia negar Jesus. Ele jurava que nunca ia abandonar Jesus. Mas Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Depois você lê a história lá. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Numa noite de medo, Pedro, ele ficou atemorizado. Pedro, ele ficou com medo e negou Jesus.
Ele ficou atordoado, ele ficou sem direção e negou Jesus. Ele negou Jesus. Quando percebeu que negou Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha falado para ele, falou: Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E quando ele viu que ele negou Jesus, ele chorou amargamente. Ele chorou desesperadamente. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. Distante de Jesus, Pedro, ele se sentiu culpado. Distante de Jesus, Pedro, ele se encontrou vazio. Ele se encontrou sem direção. Mas em João 21, depois você lê lá, Jesus deu uma oportunidade para Pedro. Pedro, ele restaura a sua comunhão com Jesus, vamos dizer assim. Jesus, ele restaura Pedro. Jesus, ele restaura a comunhão que ele tinha com Pedro. Ele volta para Cristo. Pedro, ele se volta para Cristo. Ele se volta para Cristo cheio do Espírito Santo. Ele se volta cheio do Espírito Santo e se torna um pregador da palavra de Deus. Ele se torna um pregador que levou uma multidão a crer em Jesus. A crer em Jesus. Pedro, ele negou Jesus. Ele estava desligado de Jesus. Mas quando ele entendeu, ele chorou amargamente. Ele voltou para Jesus. E Jesus deu uma oportunidade para Pedro. E Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele pregou a palavra de Deus. Por isso que diz a palavra de Deus: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Pedro, ele achou que sem Jesus ele podia, mas ele não podia. Assim como eu e você, sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós nos encontramos no vazio, sem direção. Quando Pedro caiu em si, ele voltou para Jesus. Assim como Pedro, nós também podemos falhar. Assim como Pedro, nós podemos até nos afastar de Jesus. Mas a transformação vem quando nós voltamos para Jesus. A transformação verdadeira vem quando nós nos entregamos verdadeiramente a Jesus. E permanecemos nele. Assim como diz aqui, se vós permanecer em mim, eu e você vai dar muito fruto. Pedro, ele entendeu e ele voltou para Jesus. Por quê? Porque quem faz a obra não é a força do seu braço, é o Espírito Santo que habita em você. Quem faz é o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele sabia que das nossas fraquezas, das nossas debilitações, e ele entendeu, falou assim: olha, eu não posso deixar ele sozinho. Não vou deixar eles órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, que será o seu ajudador, que vai te ajudar a caminhar no caminho reto, no caminho que leva ao céu, que leva a Jesus. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Se você foi para caminhos errados, o convite de Jesus para você hoje: volta, permaneça nele, ele em você. E assim você vai dar muitos frutos. A transformação vem quando nós voltamos para Cristo, voltamos para Jesus. Nós permanecemos nele, haja o que vier, venha o que vier, você está permanente nele. As circunstâncias não te param. Você tem uma vida de oração, você tem uma vida de comunhão com ele, você tem uma vida de aprender da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vem da palavra de Deus. Em Cristo há restauração. Em Cristo há restauração para você. Em Cristo há força para que você venha vencer todos os obstáculos que você possa enfrentar na sua vida.
Em Cristo há fruto que permanece. Em Cristo há fruto que verdadeiramente permanece. Eu quero que você escreva ou no chat, escreva aqui nos comentários, escreva assim, ó, no seu diário espiritual, quem tem um caderninho, escreva, declare no dia de hoje, fala, Senhor, eu decido permanecer em Ti. Escreva aí e fala, Senhor, eu decido permanecer em Ti. Que você no dia de hoje venha permanecer em Cristo, em nome de Jesus. Porque sem Deus, não dá para viver. Não dá para viver longe de Deus, não dá para viver distante de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Há restauração para você no dia de hoje. Há força para você vencer. Há fruto permanente para você, em nome de Jesus, tá bom? Essa é a palavra que eu vim trazer para você no dia de hoje. Absorva essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos. Pai de amor e bondade, eu te apresento, Pai, cada vida que está aqui. Cada vida, Pai, que vai me ouvir em outro horário. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda distância, meu Deus, seja quebrada agora. Pai, eu peço para o Senhor nesse momento, restaura o coração, ó Deus. Traz de volta a chama do Teu Espírito. E faz, meu Deus, florescer os frutos do Teu reino, ó Pai, sobre essas vidas. É a minha oração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém? Receba essa oração, receba essa palavra no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se essa live fez sentido para você, se essa passagem, se essa palavra fez sentido para você, compartilhe para mais alguém, para semear fé nesse tempo, semear fé nos corações, porque sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos. Se você permanecer na videira verdadeira, que é Cristo, e Ele permanecer em você, e você nele, esse vai dar muito fruto. Você vai dar muito fruto, porque sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos. Sem Ele vivemos o que? Sem direção. Vivemos sem direção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Beijo no seu coração, se sintam muito amados por Deus, pelo nosso Pai de amor e bondade. Se sintam muito amados por mim, em nome de Jesus, e até mais.